Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Cura Espiritual. Esse texto foi escrito pela irmã Juliana Vigil e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre digo, não fui eu quem escrevi o texto. Então, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Bom, isso explicado, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, pedimos em Teu nome que nos abençoes nessa reflexão, que possamos entender aquilo que Tu queres falar ao nosso coração, que seja uma lição para cada um de nós e que nós possamos colocar em prática. Amém. Meus irmãos, então o texto hoje escolhido pela irmã Juliana Vigil, o texto bíblico para nossa meditação, está em Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Então, capítulo 13 de Lucas, versículos 10 ao 17. E diz assim: uma cura no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois iam nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês não vai à estrebaria, desamarra o seu boi e seu jumento a fim de levá-lo para beber água? E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que no sábado ela não devia ficar livre desta doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele, Jesus, fazia. Bem? O versículo escolhido foi o 11. Então, o versículo chave é: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Olha só que situação mais terrível, né, irmãos? Uma mulher que nasceu lá, era uma judia, ela era uma pessoa piedosa, porque ela ia lá na igreja dela, que era a sinagoga, ela ia todo sábado. Ela não faltava porque ela era doente. E ela estava lá porque ela sabia que aquele dia era o dia que estava estipulado para adorar a Deus. Então ia e fazia a sua adoração pública. Mas o que ela tinha? Ela tinha um espírito mau que a fazia ficar encurvada e que por 18 anos fez com que ela ficasse doente. Aí o texto aqui diz que as doenças são decorrentes do pecado original. Então, antes de Adão e Eva terem pecado, antes deles terem feito a escolha errada, né, de provar do fruto da árvore do conhecimento, aquele que Deus falou para eles não experimentarem. Então, antes do pecado original, o primeiro pecado que aconteceu, ninguém era doente. Adão era são, Eva era são e estava tudo bem. Mas aí quando eles cometeram o pecado original, a doença e a morte passaram a existir. Então, esta doença desta mulher era o resultado de uma influência maligna. Então, outra coisa que é importante que a gente saiba é que Satanás, ele não faz o que ele quer, não é bagunçado assim. Ele só faz as coisas se o Senhor permitir. Lembra de Jó? Ele teve que pedir autorização para fazer tudo que ele fez na vida de Jó. Ele não simplesmente vai e faz. Então o Senhor, ele permite ou não que nós passemos por determinadas coisas. A gente não pode esquecer que o objetivo do diabo é o quê?
É matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele, sempre. Aí o que acontece? Certo dia, Jesus, tomado de compaixão, ele viu aquela mulher lá, toda encurvada, e pensou, nossa, eu vou fazer alguma coisa por ela, né? Ele percebeu a necessidade que ela tinha de uma intervenção naquela doença dela. Ela só conseguia olhar para o chão. Por quê? Porque ela era encurvada. É como o porco, né? Que só olha para o lixo, porque só olha para baixo. E aquela mulher não conseguia olhar para cima. Ela estava aprisionada naquela posição horrível. Mas o que aconteceu? Jesus chamou aquela mulher e mesmo que ela não pudesse levantar a cabeça para olhar para Jesus, ela reconheceu a voz dele. E o que aconteceu? Jesus a curou, né? Então o texto diz que mesmo que ela não conseguisse levantar a cabeça para ver sua voz, a voz de Jesus era clara e potente para mostrar para aquela mulher a direção e atraí-la para o seu amor irresistível. Então ela não podia ver Jesus, porque ela estava aprisionada no corpo e olhando para baixo. Mas ela podia ouvir o que o mestre tinha a dizer para ela, e ela obedeceu. Talvez aquela mulher estivesse adaptada já àquela situação, né? Porque afinal de contas, 18 anos é ano pra dedéu, né? Mas o que acontece? Jesus tinha para o futuro dessa mulher uma outra coisa, uma nova adaptação. Uma coisa é a gente passar por uma doença e outra é a doença se tornar uma ação diabólica na nossa vida. Eu penso assim, né? Aquilo que eu entendo, às vezes a gente fala só de doença física, como essa mulher que ficava encurvada, outros têm outros tipos de doença, enfim. Mas eu acho que assim, nós somos acometidos de várias doenças e nós acabamos nos adaptando a elas. Então, por exemplo, existe um desafio sobre não murmurar. É um desafio que foi lançado por um pastor nos Estados Unidos, que ele desafiou a igreja dele a ficar 21 dias sem murmurar. E existem pessoas que não toparam esse desafio. Esse desafio ele foi andando, saiu dos Estados Unidos, foram para outros lugares, virou uma ONG. Então, existem pessoas que não toparam esse desafio, mesmo sendo conclamadas a fazê-lo, porque elas já estavam adaptadas na condição de reclamar. Então, assim, eu vou ficar aqui nesse meu estágio aqui acomodado, né? Que não deixa de ser uma espécie de doença. A gente se adapta em certos pecados e não quer mudar, né? Eu conheço uma pessoa que me disse assim: olha, eu não vou fazer esse desafio porque os meus filhos, os meus netos me dão muito trabalho e eu preciso murmurar. É uma necessidade que eu tenho, eu não vou dar conta. Então, assim, obviamente isso não é uma crítica a ninguém especificamente, é só um alerta que eu estou fazendo, porque é uma coisa que me veio agora na mente, né? Então, muitas vezes nós somos acometidos com doenças espirituais, como essa, que é a de murmurar, ou como aquela de que você não merece nada, de que você está no lugar que você merece porque você é um derrotado, enfim, são várias coisas, doenças espirituais às quais nós somos submetidos e que a gente se adapta e não quer mudar, entendeu? A gente não quer ouvir a voz de Jesus, é mais confortável permanecer naquela situação, né? Eu acho que eu não mereço nada na vida, eu vou continuar aqui. Não, eu acho assim que eu gosto de reclamar, eu acho que murmurar é uma coisa importante, faz parte do meu ser, eu vou continuar murmurando. O outro fala assim, não, eu preciso falar palavrão, porque quando eu falo palavrão eu desestresso. O outro fala, olha, eu não levo desaforo para casa, porque esse é meu temperamento, eu tenho sangue italiano e eu falo mesmo. Enfim, cada um de nós vai se acomodando nas suas doenças espirituais e não quer ouvir o que Jesus Cristo tem para falar. E aquela mulher estava disposta, ela estava cansada de viver sob o peso daquela doença, que no caso dela
era uma doença física, né? Então, uma coisa é a gente passar por uma enfermidade, seja ela física ou espiritual. E a outra coisa é essa enfermidade ser uma ação diabólica na nossa vida. Então, só Jesus pode libertar a gente. Só Ele, não tem outro. E Ele faz, Jesus faz. Só que nós precisamos fazer como a mulher. Estarmos dispostos a ouvir. Porque situações espirituais só podem ser resolvidas com soluções espirituais. De outra forma, elas não serão resolvidas. Jesus tem toda a autoridade sobre qualquer coisa, inclusive sobre o poder e ação de Satanás, como estava lá em Colossenses 2,15. Eu vou aqui, eu não tinha separado antes, eu vou olhar agora aqui com os irmãos. Colossenses 2,15. E diz assim: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, vou repetir. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou estes poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, Jesus, ele pode muito bem libertar a gente e pode colocar qualquer poder e qualquer ação de Satanás em situação de humilhação. Jesus Cristo, ele tem interesse genuíno na nossa cura espiritual. O Senhor nos ama, Ele quer o melhor para nós. E o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir o exemplo daquela mulher. Ela passou 18 anos naquela situação, né? Encurvado, olhando para baixo, aquilo devia dar lordose, dores, enfim. Assim como nós passamos uma vida inteira curvados por pecados que a gente acaba tratando com carinho, né? É o nosso pecado predileto e não deixa de ser uma doença espiritual. Então a palavra diz o quê? Que Jesus tem todo interesse em resolver essa questão para nós. E Ele tem todo o poder para isso. Mas o que a gente precisa? Fazer com aquela mulher, né? Ouvir a doce voz de Jesus. Então a gente tem que responder à doce voz de Jesus. E Jesus Cristo fará o quê? A gente andar de cabeça erguida novamente. Não é fácil não, meus irmãos. Olha, eu confesso que tem coisas que eu tenho tentado, sempre amparada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, mas sempre é tão difícil para mim vencer determinadas coisas. Mas eu creio que em Jesus eu vou alcançar a vitória. E os irmãos também alcançarão, se estiverem disponíveis, dispostos a isso. Nosso manancial termina assim, ó. Responda à doce voz de Jesus. Então não adianta nada o Senhor querer nos curar se nós não quisermos sermos curados, se nós estivermos confortáveis das nossas doenças físicas ou espirituais. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.